O Scaminuts falou aqui, boa noite. Fale um pouco sobre a Igreja Católica absorver comemorações pagãs e incorporá-las ao seu próprio calendário. Força Pirula. Valeu aí, cara, pela mensagem de apoio ao Pirula e pela pergunta, ou pela pergunta, né? Pela sugestão de tema aí, que é sobre a Igreja Católica absorver comemorações pagãs. Então, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, a gente tem, às vezes, muito definido uma fronteira muito fixa na nossa cabeça do que é paganismo e de que é cristianismo. Geralmente, cristianismo é uma coisa que, sei lá, as pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador ou que estão dentro da igreja, da estrutura da igreja, sei lá como você queira definir. E paganismo é uma forma de unificar tudo que é diferente disso. O que é um negócio que cria muitos problemas, porque não existe paganismo na realidade. É um conceito. Existe. Porque é diferente. Porque, assim, nenhum conceito existe na realidade. São conceitos que visam dar algum limite para a gente entender melhor a realidade. Ferramentas cognitivas, né? Mas beleza. Mas o cristianismo, tem gente que se define como cristão. Tem gente que fala que segue o cristianismo, que valoriza o cristianismo. O paganismo, hoje até tem gente que fala que é pagã, que é neopagã. Mas na época de Jesus e na antiguidade, na Idade Média, ninguém se definia como pagão. Não existe um fenômeno que era reconhecido por nenhum grupo como sendo o paganismo de dentro. Você tinha o grupo, que eram os cristãos, falando que tudo que estava fora era paganismo, basicamente. Né? O judaísmo excetuado aí, às vezes os maometanos eram colocados diferentes dos idólatras, por exemplo, como o Marco Polo, nas suas viagens, fala, né? Ele fala de cristãos, judeus, maometanos, que são os muçulmanos, né? E idólatras. Mas assim, não existe paganismo. Eu já até pensei em fazer um vídeo aqui pro canal, quem sabe sai um dia. O Tomate comentou que eu sempre saio prometendo mais coisas do que eu já devia ao final das lives, né? E é verdade, mas eu tô sempre devendo, mas eu tô sempre pagando também, né? Então acho que não tem problema. Mas eu pensei em fazer um vídeo cujo título seria assim: Paganismo, a religião que nunca existiu, mas hoje existe. Porque de fato não existe o paganismo, existe uma série de tradições que estavam circulando ali em vários lugares e alguns cristãos chamavam de paganismo, passaram a chamar em um certo período da história de paganismo. Então essa própria ideia de absorver a ideia do cristianismo absorver, deixa eu abrir o pente aqui, porque a gente pensa assim, né? Você tem, vamos fazer aqui, ó. Você tem isso aqui é o cristianismo, vamos colocar assim, ó. Isso aqui é o cristianismo e isso aqui, essa outra bolinha aqui, é o paganismo, certo? E aí alguns veem a Igreja Católica fazendo meio que isso aqui, ó, pegando o cristianismo, pegando coisas do paganismo e introduzindo o paganismo dentro do cristianismo. Ou então, sei lá, colocando todo o paganismo aqui, ou então se paganizando por completo, né? Então isso aqui seria a Igreja Católica com um verniz, um mero verniz de cristianismo, enfim, como queira pensar. Só que essas duas entidades, elas não estão dadas na realidade. Porque a Igreja Católica, você tem uma coisa que você pode chamar de Igreja Católica com um pouco mais de referência objetiva concreta na realidade. Você tem estruturas que se chamam de a Igreja Católica, né? Uma principal, digamos, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, as igrejas católicas ortodoxas também se chamam de Igreja Católica, por aí vai. Beleza. Então você tem algo assim. Agora não tem nada de paganismo. Então o que você tem, na verdade... Aliás, e outra coisa, como é que surge essa bolinha aqui? Né? Deixa eu refazer. Como é que eu refaço? Na marra, né? Você tem essa outra bolinha. Então essa bolinha não existe, nunca existiu essa bolinha. Que você tem um monte de coisa. Você tem, sei lá, os celtas, você tem mitraísmo, você tem os cultos de Ísis e Osíris, você tem o culto de Elagabalus, sírio, os cultos, enfim, de Zeus em Olímpia. E isso não é o paganismo. Essas coisas são muito diferentes. Às vezes uma mesma pessoa pratica duas coisas dessas juntas sem nenhuma contradição, porque não são sistemas coerentes, auto-excludentes e por aí vai. Então não existe paganismo. O que existe são coisas que você pode chamar de não cristãs. Só que o cristianismo, de onde que surge essa bolinha aqui, que a gente chama de cristianismo? Ele não nasce do nada. Não brota de repente. As culturas humanas estão existindo aí com crenças variadas ao longo da história. Aí você tem os egípcios, tem os romanos, Grécia, não sei o quê, e tal, numa linha do tempo, produzindo diferentes tradições, culturas locais, umas um pouco mais, um pouco maiores, tipo assim, cultos pan-helênicos, que na Grécia inteira os caras cultuam
Zeus em Olímpia, por exemplo, mas você tem cultos locais que são praticados só em uma região, você tem cultos domésticos que cultuam ancestrais ali de uma família romana, os lares, e por aí vai. Então você tem uma série de coisas que vão sendo produzidas em termos de religião, de crenças, tradições ao longo da história. E aí, isso aqui, né, essa bolinha aqui que é o cristianismo, ele não surge do nada. Ele surge como um movimento, como qualquer outro, parte de referências pré-existentes. Então o cristianismo ele tem uma matriz muito forte no judaísmo, chamado judaísmo do Segundo Templo, né, das formas de judaísmo que existiam nos tempos ali de Jesus, e também de coisas gregas e cristãs, filosofia, um pensamento mais filosófico grego que já influenciava os judeus pelo processo de helenização, né, porque você tem os judeus, a região da Judéia. Vou fazer um mapa aqui. Você tem a Judéia, não precisa fazer um mapa, né, mas sei lá, você tem a Judéia aqui. A Judéia, no período que Jesus nasce, e a Galileia também aqui em cima, Samaria e tal, isso era domínio do Império Romano. Então, circulavam mercadores, circulavam filósofos, sei lá, pensadores, burocratas, pessoas que faziam cultura circularem por aqui, isso influenciava essa turma. O Antíoco IV Epifânio, no segundo século antes de Cristo, fez um processo ativo de helenização dessa região, colocando um templo de Zeus em Jerusalém e por aí vai. Então, você tem uma série de transformações acontecendo no judaísmo antigo, que já era bastante diverso também, ele vai se modificando, vai ficando diferente ao longo do tempo, e ele se encontra e assume características, se apropria de elementos que eram gregos, que eram egípcios, e o próprio judaísmo original, por assim dizer, as formas mais antigas que a gente poderia identificar como judaísmo, já tem uma influência muito grande egípcia, já tem uma influência muito grande mesopotâmica. E aí uma das várias bolinhas, uma das várias expressões culturais que surgem ao longo da história é o que depois é chamado de cristianismo, né? Então o cristianismo ele já nasce com uma série de elementos que não são ele, porque tudo que existe em termos de produção cultural parte de coisas pré-existentes. Então o cristianismo já nasce com características que são não cristãs, tornam-se cristãs posteriormente. E esse processo não para. Não tem nenhum momento na história em que você pode falar assim: ah, existia uma coisa bastante composta aqui, judaísmo, cristianismo, cultos de Canaã, Egito, influência persa, influência grega, e aí de repente nasce o cristianismo, e aí ele segue, daqui para frente ele segue assim, essa bolinha, vai ser sempre essa bolinha, igualzinho. Não, isso não acontece. Da mesma forma que o cristianismo surge a partir de encontros culturais, ele se transforma a partir de encontros culturais. Então você tem o cristianismo etíope, da igreja ortodoxa etíope, ele é muito diferente do cristianismo de igrejas ortodoxas, sei lá, assírias, da igreja ortodoxa grega, russa, católica, da igreja católica medieval para uma igreja católica de uma paróquia que você vai hoje na sua cidade. As pessoas cantam de forma diferente, fazem imagens, né, representam visualmente as coisas de uma forma diferente, entendem a doutrina de uma forma diferente, tem uma relação com o padre, às vezes de beijar a mão do padre ou de tratar o padre como um colega, um amigo. Então, o cristianismo vai mudando, né? O que é o inferno? Aí você tem um Dante imaginando o inferno com capetinhas, poeticamente, né? Na liberdade. Não é que ele acreditava literalmente naquilo, necessariamente, mas ele tem essa imagem do inferno de Dante lá de torturas para cada tipo de pecado. E aí você pergunta para um teólogo católico mesmo, do século XX, por exemplo, o que é o inferno, e o cara pode responder que o inferno é pura ausência de Deus. É um estado em que você está separado da glória de Deus. Tipo isso. Então, tipo, a ideia de inferno já muda muito também ao longo da história e por aí vai. Então, a ideia de que a Igreja Católica tenha introduzido elementos pagãos no cristianismo, eu acho que é uma ideia que pressupõe tanto uma pureza inexistente de um cristianismo original, que não existe historicamente, e uma pureza de uma categoria, que é o paganismo, que também nunca existiu na história. Então é uma pergunta que eu acho que não tem muito uma resposta a essa pergunta. Eu acho que é a pergunta que deve ser questionada, né, para a gente desfazer. Ela não carece de uma resposta. Ela carece de uma reflexão para ver se ela faz sentido mesmo, né? Enfim, espero que tenha feito sentido aí com a ajuda do Pente.